Acho que você tá ouvindo. Deixa eu ir. Aonde a chave? Dentro da minha bolsa, preta. Onde está a chave? Na porta. Ali. Deixa assim. Não sei se tem gente online. Tem que ver se essa câmera daqui não tá virada. Tem gente online aqui, ó. Aonde? A chave. Olha ali, eu abri a porta. Deixa, se você não consegue achar. Boa noite. Bom, nós já vamos iniciando, né? Já tem algumas pessoas online. Meu nome é Luzia e hoje nós estamos aqui para conversar sobre o Evangelho, mas inicialmente a gente vai se preparar, se organizar para estar fazendo a nossa prece. Estamos no nosso horário, então a gente vai começar fazendo a prece. E aí, vocês, por favor, dão um ok, né? Hoje eu estou assim meio só aqui para poder eu saber que está tudo bem. Vou tentar estar olhando, né? Então nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Fazendo a nossa prece. Queridos amigos, queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, agradecer pela oportunidade do dia, do nosso despertar, agradecer imensamente por termos tantas oportunidades em nossa existência. Agradecemos por nós que aqui estamos, pelos amigos espirituais a nos protegerem, agradecer pelos amigos que também estarão conosco e que estão online. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus. Esteja conosco, nos inspirando, nos amparando, nos protegendo, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada. Precisa de mais alguma coisa aqui? Não? Vamos lá. Bom, como nós iniciamos, né, já falando que hoje o nosso tema é do Evangelho. O nosso tema em especial, que está no capítulo 5 no Evangelho, ele trata do tema que é direcionado para as pessoas que especialmente ou perderam ou não perderam, porque a gente vai estar vendo isso também, alguns entes queridos. Então o tema é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E aí a gente estava, né, pesquisando já o que seria perda, já que a gente vai falar de perder algo ou alguma coisa. Aqui está, perda, ato ou efeito de perder, de deixar de possuir algo ou alguém. Pessoas amadas são
às que temos afeição. Morte prematura é, antes da hora exata, a perda, a ruptura definitiva entre o espírito e o corpo. Na visão espírita, esta seria a melhor definição. Então, privar-se ou desapossar-se de algo ou alguém, parece que não nos cabe que seja dessa forma, porque não somos, donos ou não temos posse sobre alguém. Então é um termo natural, longe, da gente pensar que, então tá errado lá no Evangelho, perda de pessoas amadas. Não, porque como na antiguidade, o termo foi feito para um momento e o Evangelho, ele não foi puramente feito para o espírita lidar com essas palavras. Nós podemos compreender e entrarão outras palavras como desencarne no vocabulário. Mas, de forma nenhuma, o codificador da doutrina espírita errou no termo perda de pessoas amadas. Para a época estava certo? Estava. Para hoje está certo? Está. E ainda tem aqueles que não são espíritas e que vão compreender na primeira leitura o que significa a perda de pessoas amadas. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas podem ser, nós podemos ser surpreendidos pela viagem momentânea de alguém que estava conosco para o mundo espiritual. Isso poderia se chamar de uma morte prematura, ou ainda podemos, ou não, e também podemos chamar de morte prematura ou a criança que acabou de nascer e vem o corpinho dela a falecer. Ou ainda no ventre da mamãe, ela já com todo aquele amor, todo aquele carinho pelo bebê, mas aí ela nasce, ou seja, ela nasce morto, acaba falecendo, que muita gente pode dizer que foi o quê? Uma morte prematura. Então, esses afetos, esses amores, esses carinhos que nós temos com o próximo, esse nosso tema está envolvendo tudo isso. Porque o Espiritismo, ele não entende a morte como um fim da vida. Para nós espíritas, para o Espiritismo, não é fim. Não é fim porque é apenas o fim de uma experiência. É o fim de uma experiência com um determinado corpo. Porque nós acreditamos que, aliás, nós sabemos que estamos no corpo e daqui a pouco podemos estar em outro corpo, porque nós somos reencarnacionistas e cremos na imortalidade, além da imortalidade da alma, na reencarnação. Então, nesse sentido, não seria mesmo adequado dizer que morreu, porque não foi fim, foi apenas a passagem de uma existência para uma outra forma de existir. Passagem desse modo de viver sem o corpo físico. Então, esse início de esclarecimento que eu estou dando com relação ao nosso tema, aliás, que o Espiritismo nos dá com o nosso tema, quando as pessoas amadas partem, muitos de nós, e é natural que isso aconteça, ficamos muito sensíveis. É uma dor que rasga o peito, que dói de uma profundidade tão intensa. E nós não somos diferentes de outras pessoas com relação a esse sentimento, porque dói,
Dói muito no espírita, dói muito no evangélico, dói muito no católico, em qualquer ser humano, porque faz parte da nossa existência a morte do corpo, e o saudosismo é natural. Cada um, é evidente, vai enfrentar de uma forma. O que não nos cabe, o diferencial do espírita deve ser o quê? O não desespero. Porque desesperar significa não ter esperança. Desespero significa não saber esperar. E nós já possuímos essa compreensão com relação à esperança, com relação ao esperar uma vida após a outra, um aprendizado após o outro. A gente tem um livro que é indicado para a nossa leitura, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro muito intenso de Leon Denis, que esse livro, ele nos esclarece completamente o quanto os espíritos conseguem se comunicar e nos dizer e nos provar como existe essa vida espiritual, como ter a certeza desta vida espiritual, e com detalhes que só a gente lendo para fazer esse link, essa ligação de conhecimentos com o entendimento e com o próprio sentimento. Também nós temos um grande esclarecimento no Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a perda das pessoas amadas, onde Allan Kardec vai questionando, né? Que a gente sabe que ele tem várias perguntas, ele vai questionando se a morte do corpo das pessoas amadas, se a morte atinge a todos os seres. E os espíritos esclarecem que sim, vai atingir a ricos, vai atingir a pobres, vai atingir a doentes, vai atingir a quem está com plena saúde, vai atingir aos seres animados que vivem, que estão no nosso planeta, vai atingir a morte. É fato no nosso planeta. Fato, a morte da parte física, a morte do corpo é um fato. Tudo nasce, cresce, reproduz-se. A gente ainda tem mais questionamento quanto a espírito e vai morrer esse corpo, dando muita vida. Porque se hoje o meu corpo se acomete de uma infecção, de algo que compromete outros órgãos, naturalmente o que vai acontecer? Naturalmente, eu, espírito, não vou mais me servir desse corpo. Ele não vai ser mais, para mim suportável estar nele. Então, ele será abandonado e eu vou prosseguir a vida. A gente encontra também no Consolador, a gente encontra em vários livros da codificação, onde alguns espíritos nos falam e nos provam o quanto eles estão vivos. Fora as questões que já existem, né, de materialização, outras que a gente pode direcionar ou acondicionar a esses conhecimentos. Todos iremos, como agora mesmo a gente estava falando, desencarnar. Desencarnar, esse termo muito espírita, né? Deixar o corpo de carne, é mais adequado porque nós não morremos mesmo. A própria ciência prova que há vida em abundância no nosso corpo. E que quando o espírito, né, quando um ser
deixa o corpo, quando há morte, né, definitiva do corpo, há uma explosão de vida. Os vermes, os seres que estão aqui nesse momento não animados no meu corpo de uma outra forma, quando este corpo vier à sepultura, brotará uma outra forma de vida. E aí é todo aquele trabalho que a gente já conhece do princípio vital, de tudo que é elaborado com o princípio vital no nosso mundo, essa explosão de vida acontecendo. Esse estudo não é de forma nenhuma para desmerecer a dor de ninguém. Como eu disse, é uma dor que rasga o peito, é uma dor que dói e dói muito. Quem passou, quem passa no momento, ou quem por algum motivo, né, que ainda não sabe, mas que está se encaminhando para passar por esse sentimento, é uma dor tão intensa. Só que, como eu disse, o desespero é que não pode nos abater, nos abalar. Abalar o nosso sentimento, ele vai ficar momentaneamente, natural, como todas as pessoas, não seremos diferentes, mas o desespero, o questionamento quanto à providência divina é que não pode, não deve de forma nenhuma acontecer conosco. Porque a justiça divina, nós estamos diante da justiça divina, nós estamos para passar por ela. E a lei natural, uma lei natural que é uma lei divina, a morte do nosso corpo, é uma lei de Deus e que por nós, para Deus, não pode ser questionado. Podemos questionar sim, porque eu estou passando por isso nesse momento. O que esse sentimento traz para mim? Como eu posso resolver dentro de mim esse sentimento? Porque existem pessoas que quando acontece a morte, como há um tempo atrás aconteceu a morte de um filho de uma pessoa amiga, ela ficou por muitos meses, somente dentro de casa, somente abatida, entrou em uma depressão. E isso significa que a morte naquele momento ali causou-lhe um desespero e a confiança em Deus não estava ativa. Desculpa-me se alguém, né, discordar, a gente pode estudar mais e pesquisar. Mas a fé, a confiança em Deus é quem vai te confortar, é quem vai nos confortar. E mais, o esclarecimento, a certeza na justiça divina é quem não nos vai deixar abater. Mas cada um vai reagir de uma forma. Isso é fato. Perder a presença física da pessoa, realmente, só quem passa pela situação sabe o que acontece, sabe o que sente, sabe o quanto é intensa essa dor e que você não tem a certeza, amanhã vou despertar, não vou despertar mais, a pessoa não vai estar aqui, de repente automaticamente eu vou querer ligar para ela. Eu ouvi uma palestra onde o Rossandro Cliche disse que ele ligou, menos de 20 dias ele fazendo uma palestra, ele sempre ligava para a irmã e para a mãe, e assim que ele terminou a palestra, ele ligou para a irmã, automaticamente ele já foi ligar para a mãe. Natural. O sofrimento, natural. O desespero é que a gente quer estimular a você a não criar em si. O desespero é que não. Tá bom? Então, é muito diferente saber e passar pela situação. É totalmente diferente. A gente sabe que a morte existe. Passar por ela, por um sofrimento em tenra idade, a gente viu no Evangelho que tem pessoas que acham que não, que a criança, o jovem, não deveria, né, estar morto, mas tem tanta gente que não serve, que não presta, digamos assim, né, que são más e que estão reencarnadas, ou então que são muito idosas, sofrendo. Cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu dever,
cada um tem a sua responsabilidade. A gente não pode julgar, até porque quem somos nós para conhecer, né, tais motivos do sofrimento ou do desencarne de um idoso ou de um jovem. E se em terríssima idade, como eu disse, até mesmo no ventre ou meses depois de nascido vir a desencarnar, é porque o tempo daquele espírito está ali em provação ou em expiação, é muito relativo, né? E a prova, geralmente os espíritos nos esclarecem que essas provas são para os pais. O espírito passou por aquele momento para mais uma capacitação, mas que se ele venha desencarnar, né, tão jovem ou tão prematura a morte do corpinho, os pais, né, são os maiores provados nesse momento. É como um sentimento, né, que eu disse que é muito intenso, e não dá para você imaginar, né, como seria o despertar, porque não sabemos o futuro. Você não sabe como vai ser, mas você sabe o que você pode fazer por cada dia que se iniciará sem a presença física da pessoa. No Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho, em todas as obras da codificação, elas vêm nos auxiliar a compreender o motivo que estamos vivendo isso. Um espírita, há um tempo atrás, estava me dizendo que quando ele era bem, desde criança, né, sempre estudou, sempre esteve na doutrina espírita, Era como algumas pessoas dizem, vai lá à casa espírita e volta, assiste palestra e volta, nunca se atentou para nada até o desencarne da mãe dele. Quando a mãe dele desencarnou, ele realmente entrou numa profunda tristeza, achou muito difícil de sair dessa situação, e era espírita, se dizia espírita também. Mas o esforço de cada dia, como nos é proposto por Kardec, para que sejamos verdadeiros espíritas, o esforço de cada dia deve saber funcionar. Nós devemos saber fazer esse sentimento funcionar, essa necessidade de progredir funcionar. Então, o que aconteceu? Ele passou meses na tristeza até que pegou o Livro dos Espíritos e decidiu ler, porque não estava fazendo nada, perdeu o emprego, teve várias situações, então decidiu ler. Ao final do Livro dos Espíritos, ele já era um outro homem, uma outra pessoa que entendeu que ele apenas estava, vamos dizer, esquentando banco na casa espírita, que não estava praticando tudo que era ensinado, menos ainda estudando. Eu, no outro dia, estive conversando com Benigna, né, uma companheira nossa espírita, e ela falou para mim uma coisa que muita gente, inclusive eu, a gente tem observado no período de pandemia. A oportunidade de estudo é intensa. Se você pode estudar, além de trabalhar, que a gente está aprendendo tanta coisa, maravilhoso para a sua existência. Aprendizado nunca será demais, porque a intelectualidade, a moralidade devem caminhar lado a lado. E se a gente consegue estudar hoje, aproveitemos bastante isso. Porque Jesus foi o grande exemplo, encarnou, veio a morte do corpo e a vida foi tão intensa que ele voltou para nos provar que a vida continua. Ele não foi e deixou os apóstolos. Ele retornou e mostrou aos apóstolos a necessidade de prosseguir. Então esse grande exemplo não pode ser desperdiçado de forma nenhuma por nós. Falar só não
só não sente essa dor quem realmente nunca passou por ela. Porque sentir a morte do marido, da esposa, dos filhos, é um sentimento muito, muito, muito doído. Quando eu engravidei pela primeira vez, não sabíamos, mas a criança, o espírito já veio com uma dificuldade, onde ela foi operada e veio com 4 meses a desencarnar. Antes disso, meses antes, eu recebi na casa espírita uma comunicação da minha mãe, e eu sei que foi dela não pela assinatura, mas pelo que ela escreveu e descreveu de uma coisa que só nós duas conversávamos quando ela estava encarnada e ela desencarnou, eu tinha 13 anos. Ela simplesmente disse na carta psicografada que seria a prova mais difícil que eu iria passar, mas que ela estava ao meu lado para me auxiliar. Eu pensei que era apenas a gravidez e a cirurgia que a criança estava passando, quando depois eu vi, realmente não. Ela veio a desencarnar, ele foi um espírito que se comunicou antes de reencarnar, é uma história longa que eu não vou contar com detalhes, mas ele disse que reencarnaria, e ele fez uma coisa que só mesmo crendo na espiritualidade, tendo a certeza do que aconteceu, para que eu soubesse disso e não tivesse dúvida, ele nasceu no dia que eu tenho certeza que é o aniversário de Luiz Maurício dos Anjos. Ele reencarnou no dia 24 de setembro. Eu estava no Hospital Dom Pedro II, no 9º andar, quando eu cheguei na janela, porque eu não estava sentindo dor e o bebê estava para nascer, quando eu cheguei na janela, que eu olhei para baixo, Luiz Maurício estava indo para os Correios. Hoje ele é aposentado, mas ele estava indo para os Correios. Aí eu olhei para baixo e gritei, Luiz Maurício. E ele, claro, não me ouviria. Aí eu fiquei, nossa, que lindo, ele vai nascer no dia que Luiz Maurício faz aniversário. Tá bom, só isso? Não. Ele, além de reencarnar no dia do aniversário de Luiz Maurício, ele deu uma comunicação onde o Luiz Maurício foi, o orientador naquela noite, onde ele disse que ele iria reencarnar. E ele reencarnou. E eu tenho a felicidade de tê-lo, depois de também um sofrimento onde eu contei com muito apoio da Casa Espírita, dos meus jovens amigos na época, em especial da minha amiga Roseli, Leni, Margarete, todos que me apoiaram muito, porque eu não conseguia pegar nem na roupinha na época de sofrimento. E eu tão jovem, eu ainda com 24 anos, foi bem dolorido. Mas por que eu contei isso para vocês? Porque foi uma experiência que eu passei. Primeira vez com 13 anos com a minha mãe, depois com a felicidade de receber uma mensagem por ela, que foi psicografada pela Rosália do Amaral, acho que é esse mesmo o nome dela, pela prima de Roseli, e depois pelo reencarne desse espírito, que logo desencarnou com 4 meses, e depois veio desencarnar. E que a felicidade que eu tenho hoje de ver que está encaminhado, está bem na vida, que é o Emerson. E eu tenho certeza absoluta disso pelo que eu tenho psicografado até hoje, escrito. Ok, primeira coisa que nós devemos ter em mente, a primeira coisa a entender com esse nosso estudo é que no pós-morte a gente tem que respeitar aquele tempo, respeitar a dor do próximo, respeitar do próximo qual?
o espírito, porque ele está fora do corpo, mas ele está presente. Ele pode estar presente. Inclusive na Revista Espírita de 1853, acho que é isso mesmo, 1853, tem lá uma comunicação onde o espírito pediu a Allan Kardec que ele fosse evocado, porque ele já estava em período de sofrimento, né, já para desencarnar. Ele pediu a Kardec para que ele fosse evocado. E ele foi evocado 8 horas após o desencarne, confirmado. E esse espírito, Sansão, esse espírito, ele disse que ele ficou 11 horas, foi 11 horas depois. Ele disse que 8 horas depois do desencarne, ele já estava compreendendo a situação dele. Ele entrou em estado de perturbação natural, mas 8 horas depois ele já conseguiu compreender, porque a comunicação foi dada 11 horas depois do desencarne dele. Deu para compreender agora? 11 horas depois, está lá na Revista Espírita, dá para a gente procurar e pesquisar. Então Sansão, ele diz que ele só lamentava dos filhos não terem aprendido com os exemplos que ele pôde dar, com as atividades que ele pôde exercer, mas ele ficou bem espiritualmente. O conhecimento facilita isso no nosso desencarne. O conhecimento só? Não, a prática de tudo que essa doutrina maravilhosa consegue nos esclarecer. Só o Espiritismo? Não. A prática do bem independe de religião. Conhecer determinadas coisas, até no Espiritismo, nos coloca mais responsáveis ainda. Aqueles que desconhecem e praticam o bem podem estar à nossa frente ao desencarnar. Haja visto nas comunicações que a gente conhece, que a gente lê com relação a reis, rainhas, padres que já desencarnaram e que disseram que viram posição de outras pessoas acima, além da deles, e eles recebendo auxílio. Como até para quem viu, né, o filme Nosso Lar, André Luiz achando que ia, né, inicialmente ser o médico, não conhecia do mundo espiritual e teve que estudar. Conhecia do mundo material, mas do mundo material fora do corpo desnecessário ficaria, desnecessário para a prática, ok? Se para nós não é fácil esse período, imagine para os que não têm esclarecimento nenhum, onde de repente o orgulho, o egoísmo, a soberba sejam muito intensos. Mas o que precisamos então, Luzia? Precisamos, acima de tudo, ter e manter o equilíbrio. Nós estamos passando por um período conturbado onde o equilíbrio é necessário, onde o equilíbrio é indispensável para manter a nossa mente e também para o nosso corpo. Então, o remédio amargo, que seria o desencarne, para quem está ao lado de alguém que perdeu o corpo físico, esse remédio amargo é necessário, pois Deus não faria nada para nós se não fosse para o melhor de cada um de nós. O espírito, ele precisa continuar a jornada dele. Então, o que eu fiz na época, com minha pouca aprendizagem, com meu pouco esclarecimento, mas conhecendo, graças a Deus, muita coisa com relação ao espiritismo, a certeza do mundo espiritual que eu sempre tive, no dia do velório do corpo daquele que chamou-se Wallace e era meu filho, eu distribuí páginas, eu fiz prece, eu pedi num momento para Margarete fazer a prece, eu pedi em outro momento para o seu Diógenes fazer a prece. Em vários momentos houveram orações, em vários momentos páginas. Quando eu percebia que tinha alguém conversando sobre algo que não tinha nada a ver,
com a bondade, com a caridade, com o próximo, com o espiritismo, com religião, qualquer que fosse, eu percebia na mesma hora, eu chamava atenção. Eu ficava me controlando de verdade pela minha dor e para não ser arrogante com ninguém, mas principalmente com as pessoas que eu sabia que não estavam naquele momento nem ali, assim, de repente, né, estava ali pela consideração aos pais, a nós pais na época, e os avós, e não era, né, aquele sentimento pela criança, eu ficava de olho, não deixava assunto nenhum fluir, né, por dizer até que eu estava enlouquecida, mas era de verdade a dor e a certeza do mundo espiritual, de que ele, espírito, precisava de auxílio, de que ele precisava de prece. E logo depois ele veio a me dizer do quanto ele agradecia, porque ele tinha recebido todo o auxílio necessário para estar preparando o corpo para uma nova reencarnação. Então é muito, muito importante auxiliar o espírito com o nosso sentimento, com o melhor que temos. Né? Houve um acidente, vou lembrar da pessoa no acidente. Não, a vida inteira dela foi uma maravilha ao seu lado. Os sorrisos, as brincadeiras, as tristezas, foi vida. Ele só tem vida, a pessoa só tem vida para você manifestar através do sentimento, da oração. A nossa existência é muito curta, nos dizem os espíritos, e com certeza é, porque a gente lembra 30 anos atrás como se fosse ontem, e não é. Passaram-se horas, minutos, dias, anos. Amar é indispensável. Exercer esse amor, esse sentimento é indispensável. Então a gente não pode nunca parar apenas para pensar no que aconteceu. Por que ele veio a desencarnar? Por que? A gente pode até questionar, mas nunca questionar, como já foi dito, a Deus por isso. Quem disse que a gente sabe das coisas? Quem disse que a gente sabe a razão? Um dia você chega numa casa e o corpo da pessoa está ali por algum acontecimento, uma morte súbita, e você questionar por que isso aconteceu? Não. Vai doer? Vai. Mas a gente tem que agradecer a Deus as oportunidades que o corpo deu àquele espírito. Porque a gente é muito egoísta ainda, a gente gostaria que ele ficasse ao nosso lado, às vezes até sofrendo, né? Tá o maior sofrimento, a pessoa está ali, né, desencarnando, como a gente diz, aos poucos, e a gente está querendo que ela fique ali, porque a gente a ama. Imagina, os desencarnados também querem que ele fique lá, porque o amam. Amam tanto que fazem festa quando o espírito cativou e cultivou tantos sentimentos e vem a desencarnar. É felicidade, porque eles não queriam que ele ficasse aqui sofrendo no corpo. E nós achamos, se não cremos na imortalidade da alma, achamos que ir, ou melhor, voltar à pátria, à vivência espiritual, não é bom. Como amenizar, então, a saudade da perda de um ente querido? Estudo, exercício da certeza de que é só um até logo, não é um adeus. Tudo na vida vai passar. Até esse sofrimento tende a passar. Então, os afetos nesse mundo é uma forma do nosso próprio desenvolvimento espiritual. A gente cultiva amizades, amores, mas tudo isso faz parte da nossa família principal, que é a espiritual. A morte súbita, né, ela pode não ser para o espírito súbito. Ele até estava programado
de alguma forma, né, que a gente não pode não compreender, que estava para ele desencarnar, mas a gente acha que, não, desencarnou cedo demais. Não, a gente tem que ter a consciência de que nada é cedo demais, nada é fora de hora, porque Deus controla absolutamente tudo no universo. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente. O estado de espírito é muito importante. Então, o nosso sentimento de tristeza, de angústia, vai angustiar. Pode o espírito sentir, como algumas notícias a gente tem, como se estivesse ferindo o seu coração. A mágoa, a tristeza, da perda do corpo físico dele, pode ser um alívio para ele, mas se nós emitirmos sentimentos de tristeza, de angústia, de amargor, de excesso de sofrimento, isso vai doer no coração deles também. E aí a gente pode tornar-se uma pessoa não com os melhores sentimentos e ficar atraindo aquele espírito à nossa volta desnecessariamente. E aí vai desencadear outras coisas que a gente pode estudar e ver que não convém para cada um de nós e para o espírito. Então, a primeira questão é essa, é respeito, é respeitar o espírito que deixou o corpo no momento do desencarne, respeitar aquelas horas necessárias, ou 24, 72, se for cremar, respeitar esse tempo, porque o espírito precisa de se refazer. O espírito precisa desses momentos para se reencontrar numa nova forma de vida. Porque não é fácil se você sair daqui, for amanhã morar na Antártida. Imagina, o clima, as pessoas, a linguagem, tudo diferente. Você vai ter que se adaptar, você vai precisar de um tempo. E esse tempo também precisa dos espíritos na espiritualidade. Eu, espírito, vou precisar desse tempo. Você também. Então, até que ponto nos vinculamos a esse espírito? Por amor ou por ódio, a gente tem que estar muito atento. Até que ponto é reconfortante querer o contato com esse espírito? Até que ponto a não aceitação pode trazer o desequilíbrio para nós? Ou a não aceitação trazer desequilíbrio para ele, espírito? Então, indo para o finalzinho do nosso estudo, eu trouxe para vocês uma música que eu vou cantar. Cantar pode nos alegrar, nos envolver, nos esclarecer, mas eu gostaria que cada um, como a gente vai estar encerrando, cada um prestasse bastante atenção na letra desta música, porque essa música ela é do João Vitor Ferreira. Olha o tema: nenhum adeus é infinito. Essa música, ela diz assim, a letra: sei que vou sentir sua falta. A saudade não revolta, nem vou sentir a solidão. Apenas lembrarei momentos em que vivemos alegrias. Vou dizer que sua presença estará guardada na memória e viverei com a certeza que estará sempre comigo. Não há no espaço um verdadeiro fim. A vida sempre existirá. Qualquer beleza que há no mundo não é capaz de superar o amor que dedicamos a alguém. Sei que vou sentir sua falta, a saudade não revolta. Nem vou sentir a solidão, apenas lembrarei momentos em que vivemos alegrias. Vou dizer que sua presença estará guardada na memória e viverei
com a certeza que estará sempre comigo. Não há no espaço um verdadeiro fim. A vida sempre existirá. Qualquer beleza que há no mundo não é capaz de superar o amor que dedicamos a alguém. E se lá já estiver ausente, que dê uma prece de presente, que logo seu sorriso vai sentir. Vou dizer que sua presença estará guardada na memória e viverei com a certeza que estará sempre comigo. Não há no espaço um verdadeiro fim. Nenhum adeus é infinito e tem um prazo certo para acabar, pois logo em breve, em algum lugar, novamente iremos nos abraçar. Querido Jesus, bem sabemos que um dia iremos nos abraçar. Queremos contigo estar, Senhor. Queremos com os amigos que já se foram estar também. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e que possamos um dia realmente nos sentir abraçados, afagados por Ti, Senhor Jesus, que é a nossa meta. A nossa meta, tornar-nos espíritos puros. Muito, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de saber que um dia poderemos estar contigo. Que nenhuma tristeza nos abata, Senhor, mas que as provas do dia a dia possamos erguer os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações possam ser em benefício daqueles que necessitam da luz, necessitam do abrigo, necessitam do alimento físico e do alimento espiritual, acima de tudo. Protege-nos, ampara-nos, esclarece-nos e dá-nos, acima de tudo, a oportunidade de estar mais uma vez contigo. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Beijos a todos e boa noite.